Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, vamos começar a aula de hoje. Todos me escutam? Tá todo mundo me escutando bem? Sim. Beleza. Bom, já temos aqui a nossa convidada de hoje, Valéria, querida Valéria, que já é uma amiga de bastante tempo, já é parte da família, e ela vem hoje trazer para vocês uma experiência. A gente olhando a apresentação até se assusta, né? Que é a gestão de stakeholders, uma palavra que às vezes pode parecer muito complicada, mas o que a Valéria vai mostrar, que na verdade não é, que a gente está falando aqui sobre como lidar com as partes que são relacionadas ao nosso negócio. A gente já teve aqui uma aula de gestão de pessoas, lá no começo do curso, talvez vocês lembrem. Vocês já tiveram também uma aula aqui, onde a gente falou sobre perfil DISC, como você se autoconhece, como você reconhece suas características, e óbvio, isso te ajuda também na gestão de pessoas. E como a gente falou aqui, né? A gente fala de gestão de pessoas, é muito mais do que gestão de um time, sobre falar como lidar com uma equipe, porque é muito mais do que isso. Nós somos pessoas, nossos clientes são pessoas. Ah, mas eu vou abrir um pet shop. Mas quem faz a compra, obviamente, é o humano, que é dono do animal. Então, são pessoas. Nossos fornecedores, por trás das empresas, são pessoas. A sociedade é pessoas, a nossa família são pessoas, o tempo todo a gente está lidando com pessoas. Então, entender como lidar com cada um, sabendo que são pessoas com objetivos diferentes, com anseios diferentes, cada um com a sua história. Vocês têm histórias muito bacanas, a grande maioria de vocês eu já pude conversar, sei que são histórias inspiradoras, e assim como a pessoa com quem você conversa também. Então, a Valéria tem uma história, o Rodolfo tem uma, a Marianela, todos vocês têm histórias, e tudo isso, quando você escuta alguém falando, você processa a informação que você está ouvindo, considerando toda a sua experiência, toda a sua história, aquele momento, o seu humor, como é que está realmente a sua vida naquele dia que você escutou uma notícia, ou que você recebeu uma negociação do fornecedor, ou que a sua mulher não está do melhor humor possível. Tudo isso influencia. Todos somos pessoas, isso é normal. E o que a Valéria vem trazer muito bem aqui para a gente é justamente isso, como lidar com pessoas. Na verdade, o grande objetivo é isso, lembrando que cada um tem a sua especificidade, cada um tem um objetivo na comunicação. Quando a gente vai falar com um fornecedor, é diferente de um cliente, que é diferente da nossa família, mas todos somos pessoas. Então, obrigado, Valéria, por estar com a gente hoje. Espero que vocês façam bom proveito. A Valéria tem bastante experiência na área de RH e gestão de pessoas, justamente. Então, é isso que ela vem compartilhar com vocês hoje. Tá bom? Boa aula para vocês. Qualquer coisa, estamos por aqui. Bom, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade, né, Júnior? Foi um desafio para mim também falar sobre esse tema. E fazer esse recorte tão delicado, tão tênue, né? Porque quando você geralmente fala em gestão de stakeholders, quando a gente vai pesquisar sobre o tema, vai olhar a literatura. E aí eu gosto muito dessa parte de pesquisa, porque eu fiz um mestrado, então, e depois que você faz um mestrado na vida, você não para mais de pesquisar, de ter curiosidade, de aprender e compartilhar o que você aprendeu e trocar. Enfim, acho que esse é o grande aprendizado. E pesquisar sobre esse tema e trazer exatamente esse recorte, né, de visão de gestão de stakeholders, não necessariamente aplicada a projetos, mas aplicada a negócios, né, as relações que são necessárias, estabelecer relações de confiança, de parceria, enfim, importante. Trouxe bastante conceito também para a gente conversar, para a gente discutir. E aí a ideia é a gente fazer realmente um bate-papo, né, uma troca de experiências, deixei as fontes aqui de pesquisa também para vocês olharem depois, tem uma série de livros sobre o tema, enfim. Então é um assunto bem gostoso e foi bem divertido para mim também, enfim, bem interessante fazer essa pesquisa, tá? Então, aqui, como o Júnior falou, né, eu trabalho em recursos humanos há 15 anos, mais de 10 anos, é um desafio para mim, e eu também tenho stakeholders no meu dia a dia no trabalho, né, eu tenho hoje uma atuação corporativa numa companhia que é sede aqui no Rio, uma companhia de energia, e de fato, e eu estou exatamente num momento muito legal também, porque eu estou migrando de uma área que eu conhecia tecnicamente muito bem para uma área de gestão de projetos, dentro do RH, né,
e eu acho que veio casar esse momento assim com toda a experiência, tá? Então, o que a gente tem que primeiro analisar e pensar, né? Qual é o conceito de stakeholders, né? É uma palavra em inglês, ela não é muito clara a tradução, é difícil da gente mensurar o que é isso. Então, eu trouxe aqui algumas conceituações do significado para vocês, tá? Ele vem aí desde a década de 60, teve um filósofo que trouxe para a gente esse conceito, né, de pluralidade, de grupos que sem seu apoio a organização deixaria de existir, né? Então, ele tem uma existência muito importante e que abrange aí qualquer indivíduo ou organização que de alguma maneira é impactado pelas ações de uma empresa, né? Então, ele é um conceito bem amplo. O primeiro pedaço da palavra em inglês, stake, significa interesse, risco, participação. E holder, que é a segunda parte, significa aquele que possui, né? Em bom português, a expressão significa parte interessada, como o Júnior já trouxe para vocês. Então, falar de stakeholders é falar de partes interessadas, traduzindo o significado para o português. E como é que a gente faz uma gestão disso, como é que a gente faz uma análise disso para que o nosso negócio seja cada vez mais sustentável, mais interessante, mais bem-sucedido, né? Que é o que todos nós buscamos. E aí a teoria proposta por ele é que para a gente obter sucesso e se manter de forma relevante no mercado, é que qualquer empresa, seja ela qual tamanho estiver, alguém quer falar? Acho que alguém abriu o áudio. Cortou então? Estão escutando. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Val. É que alguém deve ter aberto o Vocês áudio. me ouvem? Tá. Aberto o áudio sem querer, sem problemas. Bom, vamos lá. E aí o que ele traz é o seguinte, que para qualquer empresa, né, qualquer negócio, independente do tamanho, do porte, ele para ter sucesso e se manter relevante no mercado, ele precisa, de alguma forma, gerenciar, entender, compreender e analisar essas partes interessadas, ou seja, o cliente, né? E ele pode ser externo, enfim, a gente vai ver um pouquinho disso agora aqui no segundo slide. O computador está brincando comigo. Bom, o que a gente vê aqui nos stakeholders, né? É uma geração de valor, ou que pode ser financeira ou não, né? E deve atingir de forma clara e contínua, atendendo às suas expectativas, tá? Esse conceito, algumas empresas no passado, né, eu estudei bastante sobre isso, elas acreditavam, né, que apenas fazer gestão dos números, dos lucros e dos resultados era o suficiente. E, de fato, não é só isso que é importante, né? A gente precisa, de fato, trazer as equipes, pensar na gestão como um todo do negócio, sobre o foco, sobre o olhar de quem, de fato, é impactado, né? Direto ou indiretamente por todas as ações, os serviços, os produtos que eu ofereço. Então, quando o Júnior brincou aí do pet shop, eu achei o exemplo ótimo, porque pet shop você vai atender o seu cliente é um cachorro, um gato, enfim, né? Um animal, mas de fato não é só isso, é o dono do cachorro que tem uma expectativa de atendimento, de serviço, enfim, são os fornecedores que entregam as mercadorias, então é bem mais complexo, né? Essa teia, essa rede de relacionamentos, ela é um pouquinho mais complexa do que só, de fato, atender o cliente final, ou o cliente especificamente falando que seriam os cachorros, né? Bom, e aí... Então, aqui tem um exemplo, né? Eu tentei trazer bastante exemplos para a gente discutir. Fiquem à vontade para me interromper também sempre que vocês desejarem, tá? Então, assim, se for um banco, uma montadora, uma rede de franquias, para que a gente consiga, de fato, que os objetivos e as metas sejam alcançados, é fundamental que a cultura organizacional, que as práticas de gestão, os processos, eles estejam sendo pensados, estejam sendo construídos para atender as expectativas desses grupos que representam a parte interessada, né? Então, a cada campanha de marketing, a cada estratégia, a cada novo produto, a cada novo serviço, a gente precisa sempre parar e perguntar para quem eu estou trabalhando, para quem eu quero entregar, os meus funcionários aí, olhando um pouco o público interno, né? Eles vão comprar essa ideia, isso funciona, não funciona? Então, tem que ter todo esse cuidado e esse pensamento por trás nesse sentido, tá?
Aqui a gente traz um pouco da definição dos tipos de stakeholders, né? Então, essas partes interessadas, esses grupos, eles podem ser stakeholders primários, que a gente diz, e podem ser stakeholders secundários. O que seria isso, né? Os stakeholders primários, eles seriam os clientes, os investidores, os fornecedores, os funcionários, os proprietários, os concorrentes, né? Pessoas que exercem influência direta sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. Então, quando um funcionário pede demissão, quando um funcionário fala mal da empresa, quando um funcionário, enfim, não está satisfeito, ele pode impactar bastante, né, nos resultados, no atendimento ao cliente, em todos esses processos, às vezes, muitas vezes, desviando mercadoria, furtando, enfim, tem uma série de coisas que podem dar errado quando os funcionários não estão efetivamente engajados e participando do dia a dia da gestão do negócio junto com vocês. Da mesma maneira, os fornecedores, os clientes, os concorrentes, né? À medida que um concorrente lança um produto, um serviço novo, você vai precisar se reinventar internamente para conseguir sobreviver, né, na concorrência. A competição, o mercado está muito mutável, então a gente precisa ter esse cuidado e esse cenário de olhar sempre esses stakeholders, tá? E aí, por outro lado, a gente tem também os stakeholders secundários. O que seriam eles? A imprensa, a comunidade externa, analistas e especuladores financeiros, governo, ONGs. Assim, quanto maior a empresa, mais complexa. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa hoje listada na B3, na Bolsa de Valores, e é um desafio para a gente muito grande, porque cada imagem negativa, cada notícia negativa é um negócio de energia, então muitas vezes a gente, infelizmente, tem mortes, né, durante a operação, eletricistas nossos, né, fazendo o processo de manutenção das redes. Infelizmente, às vezes acontece um falecimento, e isso para a gente é muito negativo, né? Então, trazendo um pouco da minha experiência, do negócio que eu atuo, é muito delicado isso, porque você impacta na questão dos stakeholders primários, né? As pessoas começam a deixar de querer trabalhar naquela atividade, porque é uma atividade de extremo risco e podem perder a vida com isso, e ao mesmo tempo eu tenho influência e tenho prejuízo, né, quando eu olho os meus stakeholders secundários, porque a imprensa e a mídia, enfim, são as associações, né, os sindicatos, enfim, uma série de órgãos aí que entram junto e nos criticam e nos questionam para que a gente tenha processos e ações para mitigar esse problema, por exemplo. Então, é muito cuidado que a gente tem, talvez num negócio menor, um empreendimento menor, de menor complexidade, talvez essa questão da comunidade, da imprensa não é muito relevante, mas, enfim, a gente tem que pensar nisso também e mapear, tá? O que eu trouxe para vocês aqui? Um pouco falando sobre isso, né? A importância e o impacto desses stakeholders, né? A gente já definiu quem são os stakeholders, né? Já entendeu o que é o conceito, que eles podem ser primários, podem ser secundários, mas qual é a importância, de fato, deles na nossa vida para tocar o nosso negócio, seja ele qual for? O impacto dessas partes interessadas quer dizer? Bem, é literalmente uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que as ações da empresa, as tomadas de decisões causam impacto no consumidor, né? A satisfação e insatisfação desses indivíduos de grupos também tem uma forte influência nos resultados objetivos da empresa. A gente pode ver hoje em dia, não sei se vocês têm mídias sociais dos negócios de vocês, mas assim, o quanto que hoje é muito sensível, né? Uma reclamação de um cliente, um depoimento negativo, o quanto que isso mexe na nossa imagem, no nosso produto, no nosso atendimento. Então, eu vejo isso muito também, a gente atua muito no LinkedIn fortemente, né? A área de comunicação externa da empresa hoje ela busca muito essa coisa de expor a marca, né, expor as ações da companhia, e ao mesmo tempo, quando a gente tem questões negativas, isso é muito ruim para a gente. Então, tem que ter bastante cuidado aí nesse sentido. O maior desafio, né, para a equipe de gestão, para vocês, enquanto empreendedores de uma empresa, é garantir que dentro de todos os perfis de stakeholders atendidos, de fato, a gente consiga encontrar um objetivo, uma expectativa comum entre todos eles, né? Então, se for vender um produto, né, um chocolate, por exemplo, que ele seja entregue da forma correta, com qualidade, com preço justo, enfim, para pôr funcionários motivados e felizes. Então, toda essa cadeia de valor, de fato, importa para todos os meus stakeholders, tanto os primários quanto os secundários, tá? E aí, para concluir aqui essa questão da importância, o que eu trouxe, né, como sugestão,
que a gente aprenda, né, que a gente se esforce para fazer um gerenciamento e um monitoramento desses stakeholders, tá? Porque isso assim, é o que eu sempre brinco, a gente fala muito isso quando a gente olha indicadores de RH, indicadores de gestão de pessoas de uma maneira geral, tudo que não é medido não é gerido, não funciona, né? Se a gente não estabelece fatos e dados, se a gente não se debruça, se não analisa as coisas mais tecnicamente, com mais profundidade, a gente acaba perdendo oportunidades de melhorar os nossos processos, os nossos negócios. Então, de fato, isso é muito forte no gerenciamento de projetos, né? Quando a gente olha a disciplina de gestão de projetos, essa questão do gerenciamento dos stakeholders, ele virou, inclusive, uma disciplina específica lá do PMBOK, enfim, não sou especialista nisso, não vou arriscar muita coisa, mas, enfim, é uma das etapas fundamentais dentro de um bom gerenciamento de projeto, por exemplo, fazer a gestão e monitoramento dos stakeholders. Então, fazendo aí o paralelo entre a vida real de tocar um negócio, né, e a vida real de tocar um projeto, de gerenciar um projeto, em ambos esses cenários, é muito importante conhecer, fazer gestão, avaliar e acompanhar quem são os nossos stakeholders, tá? E aí, de alguma forma, né, tentar alinhar os objetivos, as expectativas desse grupo, projetar as ações em torno desse sucesso esperado e garantir a geração de valor constante, né? Então, se a gente, de fato, não estiver atento a isso, a gente corre um sério risco de não conseguir ter foco e ter sucesso no negócio, tá? Até aqui alguma dúvida, gente? Às vezes eu vou direto. Posso passar? Bom, eu tentei qualquer coisa podem ir aqui... botando no chat também, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer colocação, podem colocar no chat e aí a Valéria, aos poucos, vai vendo também, inserindo as dúvidas no contexto. Isso. Aqui não tem nada por enquanto no chat, eu estou acompanhando aqui em cima, não chegou nada. Bom, então, assim, trazendo bem de forma prática, né, gente, assim, a gente não vai sair daqui nenhum expert, tá? Vou deixar a expectativa clara, né, alinhar expectativas. A gente não vai sair um expert de como gerenciar os stakeholders da sua empresa, do seu negócio especificamente, mas eu separei algumas dicas aqui, alguns passo a passos, enfim, algumas coisas interessantes de todo o material que eu pesquisei, para compartilhar com vocês e aí deixar aí algumas sementes, algumas ideias para que vocês possam também fazer essa atividade no dia a dia de vocês, tá? Então, para gerenciar os stakeholders dessa empresa, é preciso ficar atento a todos os processos que são executados internamente, ao mesmo passo que se mantém envolvido com os aspectos externos, como a imagem da empresa, por exemplo. Tem uma dúvida aqui da Marianela. Você quer falar, Marianela? Boa noite. Na verdade, eu estava fazendo uma análise, né, dos SMART, porque o nossos objetivos SMART vão dar mal com isso, né? Porque tem que ver, você falou uma coisa no último momento, no finalzinho, está falando avaliação, o acompanhamento, né, de nosso projeto, de nosso empreendimento. Sempre está nisso, porque temos que refazer os objetivos de novo para atender aquilo que não deu certo, entendeu? Então, eu acho que está certo, né? Vai dar mal das duas mãos. Sim. Sim. Eu, inclusive, sou responsável pelo programa de objetivos na empresa que eu trabalho e é exatamente isso. A gente precisa ter objetivos SMART, né? Que é específicos, mensuráveis. Eu esqueci o restinho das siglas agora. Mas eles já tiveram essa aula. Já tiveram, não, ótimo. Já tiveram. Mas é isso mesmo, assim, a ideia é que a gente tenha esses objetivos aí o mais assertivos possível e que dentro deles a gente consiga estabelecer também premissas e análises em relação aos stakeholders. É essa conexão que a gente está tentando estabelecer aqui, né? Não adianta eu ter lá um objetivo só para aumentar o lucro líquido, só para aumentar o faturamento, só para aumentar o volume de clientes, propriamente dito, tentando fazer um paralelo aí, mas, de fato, eu preciso ter também lá um checklist, um ponto de atenção para eu fazer gestão desses stakeholders também.
porque, afinal de contas, a gente trabalha para eles, né? Eles são, sem dúvida nenhuma, como o Júnior começou muito bem, todos os negócios têm um ponto em comum, tem pessoas no meio, né? Então, de fato, a gente presta um serviço, a gente tem um negócio para atender pessoas, para ajudar pessoas. E se você não estiver atento às necessidades, às expectativas dessas pessoas, a gente pode não estar fazendo o nosso melhor, não estar entregando o melhor serviço ou produto que a gente puder, tá? Mas esses objetivos realmente são fundamentais. Bom, e aí, o que a gente está trazendo, né? Realmente não é uma tarefa fácil, né? Dentre tanta coisa que a gente tem que fazer no dia a dia, contratar funcionário, treinar funcionário, enfim, verificar fornecedor, ter todas as questões burocráticas, né, de impostos e faturamento, da parte de gestão financeira dos negócios, dos empreendimentos, e você tem que encaixar aí um tempo dentro da disciplina de gerenciamento de tempo, que eu vi que vocês já tiveram também, para alinhar, né, à medida do possível, todos os objetivos que a empresa tem e as atitudes que ela toma com as necessidades e expectativas desses stakeholders, tá? Então, uma coisa que é muito importante, aí falando de comunicação, é planejar essa comunicação, né? Então, parte do gerenciamento dos stakeholders pressupõe um processo de engajamento com as partes interessadas, né? Então, eu conversar com os meus fornecedores, por exemplo, ter um bom relacionamento com eles, trazer eles para perto, fazer com que eles entendam qual é a necessidade do meu negócio, qual é a minha capacidade de pagamento. Muitas vezes por muitas situações em que o relacionamento é muito bom e que ele sabe que a gente é um bom pagador, ele pode flexibilizar um prazo, parcelar uma fatura, enfim, você consegue vantagens, né, se você tiver bons relacionamentos com esses fornecedores. E da mesma forma, clientes, funcionários, por exemplo, a gente olhando, eu acredito muito, eu tenho uma linha de pesquisa no mestrado, inclusive, que é a questão da relação de confiança na liderança, né? Muitas vezes você estabelece vínculos emocionais com os teus empregados, com os teus funcionários, e isso, às vezes, é muito mais do que o salário em si, é uma relação de confiança, de parceria, e todo mundo constrói junto de uma forma muito mais eficaz e mais engajada. Então, esse tipo de nuance, esse tipo de delicadeza, de sutileza que a gente está propondo aqui nessa questão da comunicação e na gestão dos stakeholders, tá? Você provavelmente estará trabalhando com pessoas de diferentes funções, níveis variados de influência, de conhecimento. Aqui mesmo a gente está vivendo isso, né? A gente tem até uma questão da língua, se eu estou tentando falar um pouco mais devagar, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu percebi que eu lembrei, né, na verdade, que a maioria tem formação aí de idioma espanhol, então vou tentar falar um pouco mais despacito, para vocês me entenderem. Mas, enfim, é muito importante, de fato, que você consiga estabelecer um plano de comunicação, um tipo de linguagem, uma forma de falar, de tratar, de comunicar diferente, de acordo com cada um desses stakeholders, cada um desses públicos, né? Com os funcionários de um jeito, com os clientes, né, do serviço de outro, com os fornecedores de outro, enfim, se for o caso, se você tiver, de repente, alguma plataforma digital, na mídia também você tem que ter muito cuidado, né? A gente está aí com uma série de desafios com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente tem muitos desafios pela frente para cumprir aí todos os pré-requisitos do ponto de vista de gestão de cadastro de clientes, uma série de coisas. Então, tenham esse cuidado sempre com relação à comunicação, tá? Para adequar a comunicação com o tipo de stakeholders que vocês estão lidando. O próximo passo. Esse computador está lento, não está acompanhando eu, não. Dá uma aqui. Puxa. Foi. Bom. E aí, um outro desafio aqui, eu trouxe 6 passos, né? Acho que essa ideia de você ter steps, né? Um checklist para cumprir, pode ajudar vocês aí no dia a dia para praticar. Eu sou devota, assim, de uma metodologia chamada andragogia, que é, na verdade, o ensino para adultos, especificamente falando. E nessa metodologia de ensino, a gente entende que, de fato, o adulto ele só aprende quando ele realmente tem interesse, são algumas premissas, né? Quando ele realmente tem interesse em aprender,
quando ele tem necessidade de aprender aquele conteúdo ou quando ele tem, de fato, a oportunidade de experimentar, de colocar a mão na massa para aprender, vivenciando, né? Então, são esses 3 pilares. E aí, pensando nisso, eu construí esses slides para vocês terem uma espécie de passo a passo, de guia, para fazerem esse mapeamento nos negócios de vocês, os negócios atuais ou futuros negócios, enfim, para que vocês tenham aí um material de consulta para pensar nisso, tá? Então, qual seria a estratégia de gerenciamento que a gente recomenda, né? Para que você faça um gerenciamento efetivo, eu preciso mapear e definir quem são os stakeholders. Esse é o primeiro passo, né? Então, é sentar, analisar o seu negócio, entender quem são os personagens, né? Essas partes interessadas com as quais você se relaciona e quais são as melhores estratégias para controlá-los, tá? Para isso, você pode, por exemplo, uma planilha. Quem me conhece, Júnior, vai saber bem, eu faço planilha para tudo, né? Apesar de ter formação em psicologia, a minha vida é planilha o tempo todo, porque, de fato, eu acho que é uma ferramenta do pacote Office que ajuda a gente a se organizar, uma ferramenta praticamente gratuita, né? Assim dizer, desde que você tenha um computador, tenha um pacote Office. Não é uma ferramenta cara, não é um sistema que você precisa investir adicionalmente para comprar, para ter acesso. E você pode fazer bastante coisas nele, né? Então, a ideia aqui é sugerir uma possibilidade de fazer uma matriz de poder e influência para que você consiga seguir esses passos e, de alguma forma, se organizar com os pontos de atenção, com as ações que você precisa tomar e efetivar, tá? Então, se vocês quiserem, tem uma série de materiais do próprio Google mesmo para pesquisar esses tipos, exemplos, eu coloquei no final os links. É bem interessante esse tema. Aqui tem um exemplozinho, né? Então, pensando aqui, o primeiro passo seria inserir as informações na matriz poder e influência, dividindo a planilha em colunas, né? A primeira serviria para a inserção dos nomes dos principais stakeholders identificados na sua rede. Então, você vai lá colocar, são 5, são 4, são 3, são 10, enfim. Você vai identificar aí quais são esses principais stakeholders. Em seguida, você vai listar qual é a abordagem das comunicações, qual é a estratégia mais adequada para cada uma das partes interessadas. Então, por exemplo, com os meus funcionários, eu vou falar pessoalmente, né, por mensagem WhatsApp, enfim, não vou, dependendo do tamanho da empresa, eu vou fazer comunicados específicos, uma comunicação interna. Por exemplo, eu trabalho numa empresa bem grande e, de fato, a gente tem uma gerência, um departamento para tratar a comunicação interna, porque para a gente é um valor, é muito importante. Então, mas pode ser que você esteja numa estrutura menor e que um grupo de WhatsApp atenda essa necessidade de comunicação interna, né? Então, assim, vai variando aí a metodologia, o modelo de acordo com o porte e a complexidade de cada empresa, tá? Mas, enfim, definindo isso, definindo a estratégia de comunicação, você pode escolher aí, por exemplo, nessa matriz, quais são os stakeholders, né, que você gostaria de gerenciar de perto, tá? Que você gostaria de manter satisfeito, de manter informado ou apenas monitorar, né? Que são, na verdade, stakeholders com um interesse, talvez você tenha um interesse menor nele e eles tenham uma influência menor no seu negócio. Então, aqui você consegue, de alguma forma, classificar, né? Gerar um tipo de avaliação para cada um desses stakeholders, para que você consiga ir trabalhando a sua estratégia, quem você vai dar mais foco, quem você vai dar mais prioridade, enfim, de acordo com a necessidade do teu negócio e do momento também do negócio, tá? Tem uma outra possibilidade também, que é criar uma coluna adicional para listar os principais interesses e questões, né? Então, adicionando o nível de influência, a área de interesse de cada parte interessada em sua tarefa. A gente tem toda uma metodologia bem densa por trás aqui, teórica, e eu trouxe assim de uma forma bem didática e resumida, mas depois vocês podem pesquisar com mais calma, tá? E aí você cria uma outra matriz, né? Avaliando a questão do poder e da influência. Poxa, esse stakeholder, ele é um opositor ao meu negócio? Ele é um bloqueador? Ele é um entusiasta? Ele é um apoiador? Como é que ele se relaciona comigo, com o meu negócio, com as minhas atividades, com os meus processos? E aqui vale, gente, tanto para stakeholders primários quanto secundários, por assim dizer, clientes internos e externos, né? A sua equipe, se você olhar hoje aqui, por exemplo, eu olho a minha equipe hoje, eu vejo pessoas que são extremamente entusiastas, que qualquer coisa que eu peço para aquela pessoa da equipe, ela vai fazer com a maior boa vontade do mundo e vai acreditar, e vai topar, e vai entregar, mesmo que tenha que virar à noite.
Eu tenho profissionais que são mais apoiadores, que vão, mas que talvez não tenham a mesma capacidade de entrega que esses aqui de cima. Eu tenho aqueles que, de fato, vão ter alguma resistência, que são os bloqueadores, e eu tenho aquele que é o opositor, que fala, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, não quero fazer, não tenho tempo, enfim. Então, é uma matriz, é uma análise que você pode fazer para tudo, né? Tanto para clientes externos, quanto para clientes internos, para equipes e para os fornecedores também, de uma maneira geral, tá? E isso é aplicado também em projetos, né? Para a gente fazer essa análise aí dupla, tanto na metodologia de gestão de projetos, quanto na metodologia de gestão de stakeholders aplicado a negócio, aplicado à empresa, a gente pode fazer esse tipo de análise, tá? E aí, um segundo passo, né? A gente tem 6 passos. Um segundo passo, o primeiro foi, só para a gente relembrar aqui, o primeiro foi inserir as informações na planilha matriz poder e influência. O segundo passo seria considerar a sua abordagem de gerenciamento dos stakeholders, ou seja, como você quer fazer isso, né? Como você gerencia, depende de alguns fatores, inclusive. Então, o tamanho e a complexidade. Tem uma pergunta aqui no chat. Pessoal, boa noite. A maneira como você gerencia seus stakeholders depende de alguns fatores. Então, por exemplo, o tamanho e a complexidade do seu negócio. Vou dar um exemplo meu, né? A gente trabalha hoje, eu trabalho numa empresa que tem 14 mil funcionários. A gente tem uma infinidade de stakeholders, desde órgãos do governo até a ANEEL, que é a reguladora, né? A Agência Nacional Reguladora do Setor de Energia. A gente tem uma série a própria mídia, o LinkedIn, a gente tem uma série de canais, né, que a gente precisa ter atenção, e, de fato, esse gerenciamento é muito complexo. Quando eu falo num pet shop, por exemplo, que foi o anúncio que o exemplo que o Júnior deu no início, eu tenho aí um tamanho, uma complexidade um pouco menor, e talvez eu consiga fazer ações mais efetivas, mais próximas, né, de fato, de cada um desses stakeholders, para garantir o sucesso. Eu posso fazer uma pesquisa com os meus clientes, fazer um papelzinho, enfim, posso, com os meus fornecedores, ligar, estabelecer uma rotina de ligar semanalmente, perguntar se está tudo bem, enfim, falar sobre os processos, sobre os pagamentos, enfim. Tem aí como criar estratégias diferentes para poder fazer essa gestão, tá? E aí a quantidade de ajuda necessária também para alcançar os resultados desejados. Então, por exemplo, para, de fato, trazer alguma informação adicional, né? Quanto que eu vou ter de investimento, por exemplo? Para eu fazer uma pesquisa, eu posso contratar uma empresa para fazer uma pesquisa de satisfação dos clientes, ou eu posso estabelecer um formulário no Google Docs, né, que hoje em dia está muito comum, as pessoas têm usado muito, tem algumas outras ferramentas gratuitas também, como o Qualtrics, enfim, que você consegue gerar uma pesquisazinha, um formulário simples, qualquer um consegue gerar isso, com perguntas para saber qual é a opinião dos seus clientes sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Isso é um investimento de baixo custo, mas, por outro lado, eu posso precisar, enfim, fazer uma análise mais detalhada, mais cara, que vai gerar um investimento maior. Então, isso também precisa ser pensado, né? Então, assim, quanto de dinheiro, quanto de investimento eu posso gastar para fazer uma melhor gestão dos stakeholders? É isso que eu estou falando, gente. Então, por exemplo, hoje está muito comum, né? Todas as empresas, basicamente, de serviços e produtos estão buscando soluções de aplicativos para atendimento ao cliente, né? Poxa, eu posso, nesse momento, contratar um desenvolvedor para fazer um aplicativo para o meu negócio? Não posso. Qual é o recurso que eu vou precisar? Eu vou precisar encontrar mais um sócio para poder aportar capital, e aí sim eu conseguir fazer esse tipo de inovação, né, de novo serviço, novo produto. Então, é tudo isso que você precisa mensurar, tá? Então, porque fazer gestão de stakeholders, falar, eu vou fazer acontecer, não é bem assim, você tem que mitigar qual é o tempo, o investimento que você tem. E aí, falando em tempo, né, qual é o tempo que você tem disponível, né? Então, tentar encontrar aí a equação, melhor custo-benefício possível, para que você faça essa gestão de stakeholders, monitore isso, faça uma agenda, de fato, para olhar esse tema, mas dentro do que você tem de tempo disponível, tá? É isso. O passo 3. Foi mais um 3.
é um pouco, parece simples, né? Mas é pensar no que você quer de cada parte interessada. Então, retorna a lista dos stakeholders, pensa no nível de suporte que você quer de cada um deles, se é alta, se é média, se é baixa. Digita lá esse valor na planilha, analisa, né? Então, assim, eu quero ser um empreendimento, eu quero ter um negócio que, de fato, os meus funcionários sejam os mais felizes do mundo. Então, esses stakeholders vão ter uma importância muito alta, né? E eu vou dar muito valor a cada contribuição, a cada sugestão de melhoria que eles me dão. Ou não, eu quero que os meus clientes, de fato, a gente tem ouvido muito isso no mercado, em vários setores, a questão do cliente-centrismo, né? A importância da experiência do cliente, a importância do cliente estar 100% satisfeito com os nossos produtos e serviços. E isso, de alguma forma, retroalimenta, né? Isso me ajuda a repensar o meu negócio e eu vou fazer os meus processos e as minhas práticas com foco em melhorar essa experiência do cliente. Então, por exemplo, empresas como bancos, empresas como prestadoras de serviço, né, de distribuição de energia, de operadoras de telefonia, todas essas empresas estão muito focadas em quê? Como é que eu, num mundo competitivo, com um monte de empresas que prestam o mesmo serviço que eu, como é que eu consigo fidelizar esse cliente? Como é que eu consigo manter ele comigo na minha base? Como é que eu consigo fazer ele brilhar os olhos? Então, é esse tipo de detalhe que essas empresas estão preocupadas. Isso também é uma estratégia, né? É esses stakeholders que eu quero. Se os funcionários não estiverem tão satisfeitos, tudo bem, mas eu quero que o cliente esteja satisfeito. Eu não consigo imaginar como que funcionários insatisfeitos, né? Como que público interno consegue gerar valor para o cliente, para o público externo, sem estarem satisfeitos. Eu acho que tem que ser um equilíbrio, né? Todo mundo tem que estar bem, tem que ser uma relação ganha-ganha para o negócio de fato funcionar. Isso é o que eu de verdade acredito. Mas, enfim, algumas empresas às vezes priorizam muito mais os sistemas, os processos, enfim, para o cliente, do que de fato internamente. E isso é uma estratégia, né? A gente tem que respeitar. Mas, enfim, qual é o papel que você gostaria que cada um atuasse em seu negócio? Se precisará de suporte técnico em tempo integral, por exemplo, apenas uns conselhos temporários. Então, por exemplo, se você define que o stakeholder do seu negócio é um parceiro, é um outro empreendedor, em que momento você vai precisar desses conselhos? Estabeleça uma agenda semanal, quinzenal, mensal com esse empreendedor para vocês trocarem ideias, para vocês discutirem possibilidades, projetos, processos. Enfim, é um pouco disso, né? Você pensar quem são seus parceiros para te ajudar a melhorar o seu negócio, né? Dentre essa lista de stakeholders, tá? E aí, sempre sendo o mais detalhado possível sobre o que você quer dos stakeholders. Tem uma frase clássica assim: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, se você, de fato, tiver foco e tiver um senso bem definido de propósito, de onde você quer chegar, de qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, qual é o direcionamento que você quer dar para o seu negócio, fica mais claro e mais fácil para você fazer a gestão, tá? Bom, o item 4 aqui, como gerenciar os stakeholders, seria, seguindo passo a passo, identificar as mensagens que você precisa transmitir, né? Pense no que você precisa dizer para persuadir seus stakeholders, apoiá-los a se desenvolver efetivamente com o seu negócio. Então, olhando para um público de funcionários, por exemplo, você poderia dizer que, olha, aqui a gente tem qualidade de vida e isso é muito importante, porque vocês podem ter tempo com a família, vocês podem ter tempo para estudar, e etc. E por isso eu quero o melhor de vocês enquanto vocês estiverem aqui na jornada de trabalho para atender os clientes da melhor maneira possível. Isso é uma estratégia de persuasão, né? Vender a questão da qualidade de vida como um aumento da produtividade em paralelo. Destacar os benefícios mesmo que o seu negócio oferece para os indivíduos envolvidos, tanto internamente quanto externamente, as partes interessadas, concentrando-se nos principais direcionadores de desempenho, como, por exemplo, aumentar a lucratividade e oferecer melhorias, né? Isso é o foco, é o objetivo final. E aí, como eu faço isso acontecer, né? Como é que eu consigo ter mais lucro? Como é que eu consigo oferecer melhorias reais nos meus serviços, nos meus produtos, de acordo com o engajamento, de acordo com a participação, de acordo com o apoio dessas partes interessadas? Como é que eu consigo equalizar e mensurar tudo isso, tá? Essa seria uma dica importante também. Bom, seguindo aqui, essa aqui é um pouquinho mais densa, né?
Identificar ações e comunicações. Então, aqui, de fato, é entrar, botar a mão na massa, arregaçar as mangas, né? Definindo o que você precisa fazer para ganhar e gerenciar o suporte dos seus stakeholders. Se entrou alguma coisa aqui no chat, acho que não. Bom, identifique como você irá gerenciar a comunicação e a contribuição dos seus stakeholders. Concentre-se nos stakeholders mais importantes primeiro. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica, né, vocês podem pegar isso aqui e falar, agora eu vou gerenciar meus stakeholders. Aí, não sei, dependendo da gama, da rede de relacionamento do negócio que vocês têm, você pode ter uma lista de 50. Talvez você não consiga fôlego, tempo e capacidade para avaliar e gerenciar os 50. Então, começa pelos mais importantes primeiro, né? Define o que é daquela lista os mais importantes e começa por eles. Começar por algum lugar já é começar. Então, elabora um plano que se comunique com eles de maneira mais simples e eficiente possível. Simplicidade, agilidade é tudo, né? A gente está vivendo num mundo de metodologias ágeis, mais simples, mais people analytics, todo esse desafio que a gente tem de os sistemas e as ferramentas, as plataformas trabalharem para a gente, para que a gente consiga ficar com a parte mais legal, com a parte mais estratégica, mais inteligente da gestão, né? Eu acredito muito nisso. Com a quantidade certa de informações apropriadas, né? Então, não adianta você, de repente, sentar essa planilha, fazer 50 colunas, 300 linhas e não começar. Então, começa com 5, começa com 10 e vai aos pouquinhos percebendo e analisando. Eu acho que esse processo de autoconhecimento, né, de análise dos seus stakeholders, do que tem ali de rede de relacionamentos e contatos é o mais importante para o sucesso do negócio, né? Quando você para e reflete sobre isso, isso já é um grande passo, tá? Considere com que frequência cada parte interessada deseja receber atualizações e de que forma. Isso é muito importante, porque às vezes eu pelo menos no dia a dia com a equipe, às vezes eu fico pensando, essa coisa de trabalho remoto, né, home office, eu fico pensando, gente, se eu falar pouco, eles vão achar que eu abandonei, se eu falar muito, eles vão achar que eu estou cobrando muito, né, que eu estou controlando muito. Então, tenta equilibrar isso, né, tenta entender de fato, porque pode ser que algumas pessoas da equipe vão precisar de uma assistência diária e outros vão trabalhar melhor falando 2, 3 vezes por semana, alinhando os pontos principais. Então, foi muito a fala do Júnior no início, a gente está bem alinhado nesse sentido, Júnior. Cada colaborador, cada fornecedor, cada cliente vai ter uma especificidade, vai ter uma expectativa. Óbvio que não dá para atender 100% dos desejos e expectativas de todos, mas quanto mais você conseguir conhecer, se autoconhecer, conhecer seus clientes, conhecer seus fornecedores e tentar gerenciar isso de uma forma melhor, mais sucesso vocês vão ter. Então, é um pouco isso, né? Olhando agora sobre o ponto de vista de projetos, e agora essa área que eu estou trabalhando nova, é um desafio muito grande, porque muitas vezes a nossa matriz fica na Espanha, né? E muitas vezes o que eles querem lá, que implemente aqui no Brasil, eles querem que implemente do jeito deles, e aí a gente tem que ter todo esse cuidado de, não, peraí, vamos lá, mas qual é o escopo do projeto, o que vocês querem fazer, como é que encaixa isso aqui? Então, tem aí esse desafio muito grande de comunicação, de alinhamento, de planejamento, tá? Porque, de fato, assim, o objetivo é manter os seus stakeholders, as partes interessadas do seu negócio, do seu empreendimento, engajados e apoiadores, né? Eles precisam, de fato, funcionar como parceiros do negócio. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não sobrecarregar eles ou perder tempo, né? Então, tem que ter esse cuidado aí na gestão, e essa que é a graça, né, da gestão de pessoas, da gestão de negócios de uma maneira geral. Então, assim, pense em como você pode conquistar ou neutralizar a oposição de céticos. Então, se você tem aí uma situação de um funcionário, de um fornecedor, de algum desses stakeholders que não está 100% te dando um suporte ativo, pense em como você pode aumentar o nível de interesse deles, né? Como você pode trazer ele para perto. Eu coloquei um exemplo aqui, você poderia mostrar a eles um protótipo do seu novo produto ou serviço, ou convencer um outro stakeholder influente a apresentar o seu negócio a eles. Então, sempre tem um jeito, né, de trazer as pessoas para perto, de convencer, de persuadir, para que, de fato, você seja mais efetivo e eficiente aí nesses relacionamentos, tá? E aí, como passo 6, implemente o seu plano, né? Então, a gente pensou em um monte de coisa, a gente planejou, a gente analisou e, de fato, a gente vai implementar uma rotina, um hábito, um
processo, de fato, de gerir o stakeholder como uma parte integrante do seu negócio, né? Em vez de tratá-lo como uma tarefa secundária. Quando der eu falo com fornecedora, quando der eu falo com funcionário, quando der eu falo com cliente, quando der eu faço uma pesquisa de satisfação com os meus clientes. Enfim, tentar estabelecer aí um cronograma dentro do teu limite de tempo, de investimento, o que você puder fazer, mas tenha isso como parte da sua agenda, né? A importância de gerenciar esses stakeholders e o quanto que isso pode te trazer de retorno, tá? Como acontece em todos os planos, né? Será mais fácil implementá-lo se você dividir em uma série de etapas pequenas e realizáveis que você executa uma a uma. É o que eu te falei, né? Se você mapear 50 stakeholders e ficar assim, o que eu faço com eles? Você não começa. Então, mapeia os 5 principais, mapeia os 10, enfim, e vai trabalhando isso num planejamento aí estruturado, tá? E aí aqui um ponto de atenção muito importante é que esse trabalho é vivo, né? Ele é um contínuo, igual a aprendizagem contínua. O mundo dos negócios está frequentemente sujeito a alterações ao longo do tempo. Isso significa que as necessidades dos seus stakeholders também podem mudar. Então, portanto, revise o seu plano regularmente para garantir que você continue a se comunicar com os stakeholders mais influentes da maneira mais eficaz para o sucesso do seu negócio. Vou dar um exemplo da realidade de RH, né, da gestão de pessoas. A gente fala muito na questão de gerações, né, o quanto que a gente precisa ter práticas, processos e programas, benefícios diferentes para diferentes gerações. A geração X, enfim, Y, ela tem um padrão de comportamento, de expectativa de vida, de custo de vida, de carreira e tal, que a geração Z já não tem. Então, como é que a gente, num ambiente organizacional que convive em todas essas gerações, como é que a gente consegue gerar práticas de recursos humanos, gestão de pessoas, que atendam a diferentes públicos, né, geracionais? Tem um outro exemplo, assim, quando uma pessoa é mais nova, não é casada, ela tem algumas expectativas em relação a benefícios. Quando ela já está mais experiente, quando ela já tem filhos, quando já está casada, a expectativa por benefícios são outros. Então, assim, dando um exemplo bem do meu dia a dia, né, esse público de gestão de pessoas, ele muda ao longo do tempo. Então, eu preciso também me adaptar às minhas soluções, às minhas práticas, aos meus processos de gestão de pessoas para atender esse diferente stakeholder interno. Então, esse cuidado que vocês vão precisar ter aí, que é para tudo, né? Tem algumas ferramentas para isso, tem modelo Canvas, tem análise SWOT, vocês já devem ter visto algumas dessas ferramentas aí ao longo do curso, se não tiverem visto, podem pesquisar sobre, assim, acho que hoje a gente tem essa facilidade de dar um Google e consegue atingir, óbvio que tem que ter um pouco de cuidado para você pegar fontes corretas, né, conhecimentos de fato com embasamento correto, mas tem muita coisa interessante, acho que a informação e o conhecimento está mais disponível do que nunca, a gente só precisa saber como é que filtra e como é que analisa isso, como é que processa, como é que traz isso aí para dentro, e mais do que isso, como é que a gente coloca em prática, né, porque o conhecimento sozinho dentro da cabeça não faz nada, quando a gente troca, quando a gente conversa, quando a gente constrói junto, que faz a coisa acontecer no dia a dia, tá? E aí aqui eu trouxe um slide final, estou aí dentro do horário, vou deixar um tempinho para a gente falar, trocar, tirar dúvida. É um resumo de tudo que a gente viu até agora, né? O sucesso é igual a stakeholders felizes, né? Que era o nome da aula aí, né? A nomenclatura, o tema inicial que o Júnior deu. E aí, isso a gente vê tanto em projetos quanto em gestão de stakeholders para negócios, tá? É um grande mito que precisa ser quebrado, que o gerenciamento das partes interessadas não é apenas soft skills. Ou seja, não sei se vocês conhecem esse conceito de soft skills, mas são competências mais relacionais, né? Enfim, ou seja, não basta apenas dar tapinha nas costas dos membros da equipe, nem fazer happy hour com o cliente ou patrocinador, né? Então, não é só isso. Existem hard skills, né, na gestão de stakeholders, existem processos, ferramentas, técnicas e melhores práticas baseadas em teorias sólidas sobre a correta gestão de stakeholders. Uma coisa que ajuda muito é esse próprio, essa linha de pesquisa, né, de conhecimento dentro da gestão de projetos, dentro do PMBOK, que é gerenciamento de partes interessadas especificamente aplicado a projetos, é uma grande base, a maior parte da teoria que eu encontrei sobre o tema é dessa origem, né, olhando para projetos, mas enfim, é só para dizer que assim, o que resume esse parágrafo, né?
Não adianta você ser bonzinho, legal, feliz e tratar todo mundo muito bem. E aí você vai estar fazendo um bom gerenciamento das partes interessadas. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está trazendo também é isso, mas você precisa ter ferramentas, você precisa ter gestão, você precisa ter uma prática ali embasada em algumas ferramentas que vão te dar esse suporte para você fazer também essa parte do soft skills, para essa parte mais friendly, né? Essa parte mais de relacionamento propriamente dito. Essas duas coisas juntas vão conseguir te dar, de fato, o embasamento necessário para você fazer uma boa gestão de partes interessadas, tá? E aí trouxe um pouquinho, não consigo, né, deixar de puxar a bola aí para a área de recursos humanos, para a gestão de pessoas, e trouxe alguns insights, assim, para vocês, algumas pesquisas, né, que dizem que funcionários felizes são, em média, 31% mais produtivos, né? Não existe uma fórmula certa para a felicidade, cada empresa tem as suas particularidades. Um funcionário feliz hoje pode não estar feliz amanhã por algum motivo, por alguma questão de contexto, da vida pessoal, enfim. Como o Júnior disse, a esposa não pode estar muito bem, né? E assim vai. Mas, enfim, por isso é importante cultivar bons hábitos, fazer esse processo de análise, de conhecimento, de revisão, de planejamento sempre e recorrer de forma recorrente, de forma contínua, né? A qualidade de vida, por exemplo, está diretamente ligada à produtividade no trabalho, né? Então, um estudo realizado pela Universidade da Califórnia deixou isso ainda mais claro. A pesquisa identificou que um trabalhador feliz, em média, os 31% acima, mais produtivo, 3 vezes mais criativo, e vende 37% a mais em comparação com os outros, né? Então, além disso, ele acaba motivado a atender melhor o cliente, aquele exemplo que eu falei lá na frente, evitar acidentes no trabalho e reduzir desperdícios, né? Então, fechando aí, dando exemplo da própria empresa que eu trabalho, eu não posso ter só funcionários felizes, eu preciso ter funcionários felizes e motivados, engajados, mas que também atendam aí os requisitos de saúde e segurança, aos procedimentos técnicos, que tenham todo a parte técnica ferramental muito bem sedimentada nos treinamentos que a gente faz, em todo o processo que a gente constrói com eles, para que eles possam atuar da melhor maneira, da forma mais produtiva, atendendo os nossos clientes lá na ponta. Então, é um pouco isso, né? Assim, os fornecedores. E aí a gente pode explodir aqui esse raciocínio, essa análise, né? Pode complementar, assim, quando eu tenho fornecedores felizes, eu consigo também melhores prazos, melhores custos, né? Quanto mais eu trouxer as pessoas para perto de mim, eu vou conseguir melhores negociações, de uma maneira geral. Tem um pouco a ver também com técnicas de negociações, eu não sei se tiveram essa disciplina, eu não vi na grade de vocês, mas é um tema super legal também para quem estuda empreendedorismo, quem trabalha com isso. É uma janela infinita, né, de técnicas, de responsabilidades aí nesse processo de gestão de técnicas de negociação, desculpa. Enfim, era isso, gente. Aqui tem mais um slide aí com os sites, depois o Júnior vai compartilhar esse material com vocês. E aí deixei os últimos 20 minutinhos, 30 minutinhos, eu fui até mais rápida, para a gente falar, enfim, ouvir um pouco vocês, né? Passando, já que a gente passou todo o conteúdo, agora a gente trocar, ouvir um pouco se vocês já fazem isso nos negócios de vocês, se vocês viram alguma coisa que vocês já conheciam, se vocês viram coisas novas e tiveram, né, ideias novas de como fazer isso na prática, enfim, queria ouvir um pouquinho vocês agora. Tá ótimo, Val, obrigado. Obrigado. E vamos agora, pessoal, perder a timidez. Aproveita aqui a oportunidade para colocar o dia a dia de vocês, como realmente ela reforçou e a gente já falou aqui em outras aulas, é tudo sobre pessoas e vocês que já empreendem, né, que é o caso desse grupo, sabem bastante bem os desafios de empreender e de lidar com públicos totalmente diferentes. E principalmente também a história de vocês é bacana, porque vocês tiveram essa experiência em outro país e agora estão vendo aqui uma cultura diferente, o jeito carioca é diferente do de São Paulo e por aí vai. Então, vamos aproveitar e compartilhar. Quem quiser, fica à vontade. Mas obrigado também, Val. Imagina. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, obrigado pela aula, Valéria, né? Cada
cada conceito é importante para a gente conseguir crescer, né? Só queria que eu comentar uma coisa, né? São várias dúvidas, né? A gente já conheceu o conceito de gerenciamento de pessoas, né? E eu percebo um pouquinho, né? Por exemplo, nesse caso, dos stakeholders, que o conceito fica um pouquinho amplo para a gente, né? A maioria das pessoas que estamos aqui na turma somos pessoas que apenas estamos começando a empreender e de fato nossa realidade é uma realidade de, por enquanto, de supervivência, né? Por exemplo, eu não tenho funcionário, eu sei que várias pessoas da turma não têm funcionário, então a questão de gestão de pessoas relacionadas com funcionário fica assim como por encima. Por exemplo, eu sim já venho, meu empreendimento aqui no Brasil tem quase um ano, mas meu empreendimento na Venezuela tive 17 anos, né? E eu he estado nesse processo. Sei que várias das pessoas aqui também, né? Gestão de pessoas, por exemplo, de clientes, gestão de pessoas de fornecedores, né? Só que no meu caso, eu he utilizado várias ferramentas. Por exemplo, eu he utilizado, por exemplo, a amabilidade, né? O pitch, pedir a opinião dos clientes, por exemplo, se acontecer alguma data importante no país, eu mando uma mensagem. Só que o que eu percebo, né, quase nesse ano de esforço, é que o retorno é muito pouco. Por exemplo, no meu caso aqui, eu no Rio de Janeiro, por causa do material que eu utilizo, só tenho um fornecedor, né? Que o fornecedor já tem quase um ano conhecendo-me, eu indo cada semana, falando com ele, fazendo piada, contando minha história, mostrando o produto que eu faço. Só que o retorno é quase que zero, né? Com os clientes faço brinde, como te falei, por exemplo, he tentado outra opção de stakeholders, que, por exemplo, os influenciadores ou embaixadores de marca, e é verdade que o retorno é muito baixo. Eu já utilizei qualquer tática com ele. Então, não sei, por exemplo, em nosso caso, que a gente não tem 5 nem 10 funcionários, é simplesmente um empreendimento, como seria a gestão de stakeholder para a gente? É o que você falou, Rodolfo, assim, é exatamente esse desafio de olhar seus fornecedores, enfim, se só tem um fornecedor, é isso? Obrigatoriamente você não consegue outro? Aqui no Rio, de fato, já na próxima semana vou visitar São Paulo para ampliar o mercado, né? O que acontece é que o material que eu utilizo é bem específico, um tecido que quase ninguém trabalha com ele aqui no Rio. Entendi. Essa é a ideia, né, Rodolfo? É exatamente usar um pouco esse conhecimento de partes interessadas que a gente trouxe para que vocês mergulhem agora nos negócios de vocês, óbvio que talvez num porte menor, numa complexidade menor, mas que vocês consigam, de forma criativa, pensar, qual é o órgão do governo, de repente, que eu poderia ter um relacionamento melhor, qual é um fornecedor que eu poderia ter mais um fornecedor para poder conseguir ter, de repente, um preço melhor, né? Enfim, de repente, despertar em vocês esse conceito de partes interessadas, né? Esse conceito de redes de relacionamento que existem em cada um dos negócios, porque são pessoas, são organizações, acima de tudo, independente do tamanho, para que vocês possam aí, no dia a dia, terem uma alavancagem nos produtos, nos serviços, enfim, no faturamento de vocês. Foi muito isso que a gente pensou, né? Então, você olhar agora para o teu serviço, para o teu produto, mesmo você não tendo funcionários, que é um dos stakeholders, né? Mas você olhar quem são seus clientes, você tem feito pesquisa com seus clientes, foi o que você falou, eu faço, mas eles não respondem, continua insistindo, não perde isso, tenta fazer uma pesquisa menor. Tem alguns dados, né, no mundo acadêmico que
quanto maiores as pesquisas, menos as pessoas se engajam em participar. Então, às vezes, você pode fazer uma pesquisa, sei lá, de 5 questões, de 3 questões, tipo, falar que vai responder em 5 minutinhos, e aí talvez anime mais os seus clientes a participar, te dar feedback. É esse tipo de coisa que a gente queria trazer para vocês não percam essa orientação, esse foco, esse cuidado com esses stakeholders, né? Para que vocês não desanimem e ficar, eu vou pensar só no produto, eu vou pensar só no serviço e não vou pensar no para quem eu trabalho. Eu acho que é um pouco isso, né? Com quem e para quem. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que seria por aí. Em poucas palavras, Júnior, você quer complementar? A gente tem que insistir, né? Apesar do esforço não ter resultados até agora. O que eu percebo essa estratégia de diminuir as pesquisas, fazer umas coisas mais rápidas. Hoje em dia a gente está numa fase que, até a gente mesmo, né? Quando alguém pede para você responder pesquisa, várias vezes eu recebo no e-mail, quando eu vejo algum produto, algum serviço, eu respondo uma pesquisa. Eu falo, ai, gente, vai responder pesquisa, preguiça. Mas é essa coisa, né? Quanto mais rápido você for, de repente, às vezes é uma telefonema, não sei como é que é o teu custo aí de operação, de ligação, né? Com a tua operadora de telefonia, mas se de repente você habilitar um pacote que não vai custar tanto mais, você faz uma ligação, pô, fulano, me tira aqui 5 segundos. O que você mais gosta? O que você menos gosta? O que está te atendendo? O que não está? Se você tiver essa opção, estou te dando ideias, tá? Para você tentar diversificar e variar aí essa tua relação com os teus clientes para você conseguir ter um negócio, um produto, um serviço melhor. Seria isso. Entendi. Tá, obrigado. Nada. Júnior, fica à vontade para complementar. Você que conhece mais eles, né? Os desafios aí do dia a dia. Valéria, aqui de novo, né? Marianela. Então, meu empreendimento tem 1 ano, né? Mas tem muito tempo, porque desde menina, né? Tipo, 15 anos, eu estou trabalhando na área educacional. Estou muito apaixonada pela educação, sou formada nisso, e na andragogia. Minha faculdade é andragogia. Então, não falei besteira, não, né? Aprofundar. Se eu não aprofundo cada tema, gente, eu não posso continuar me comendo. Tenho que aprofundar cada conteúdo, cada coisa. Então, fiquei apaixonado pelo tema, né, de stakeholder, porque isso que nessa fase que estou justamente agora, eu fiz minha primeira parceria, né, com a primeira coisa é que estou um instituto que é de imigrantes e refugiados para formar outros imigrantes, outras pessoas no mundo todo, porque é uma conexão de todas as pessoas no mundo para trabalhar com a gente. É tipo, você pode ser instrutora da minha plataforma EAD, entendeu? Você construi seu curso, pode ser minha estudante de espanhol, mas também pode ser instrutora. Então, nesse momento, estou fazendo aquele mapeamento do meu stakeholder, nesse caso, instrutores e parceiros. Então, e cliente também. Então, para mim, é muito importante ter o conteúdo, porque está me ajudando. Estou fazendo aquela conexão. Smart. Então, tenho que fazer uma matriz. Eu não posso caminhar se não estou planejada, né? Com tudo. Cada coisa, o tempo, como tenho que organizar tudo. Fico assim, muita coisa. Nem dormo, né? Não estou dormindo agora. Porque estou pensando na parceria. Fiz uma parceria um dia, no dia certo, assim como estava planejado. Mas eu tive que ir até lá para dar aquela força, né, nesse estudante que agora é empreendedor também. E só tem 21 anos. Imagina, com uma escola aberta no bairro, né? Ele só tem uma colônia de crianças na área de idiomas. Então, aí, fiz aquela conexão e também tem espaço físico. Então, também abri a conexão para quê? Para ensinar aqueles profissionais idosos do bairro, em Saquarema, Rio de Janeiro. Então, para dar prioridade no bairro, as conexões, por exemplo, aos professores idosos que já sentem que não estão dando, que estão precisando de alguma coisa. Então, o que fiz? 3 coisas. Um espaço, né? Que o professor seja coordenador de português, curso de português para estrangeiros, e também o espaço para fazer o curso
de treinamento para os meus 10 instrutores do bairro. Eles vão para a plataforma online, nível do mundo todo, né? Mundo todo. Então, tipo, esta minha mente, você deixou minha mente, tipo, correndo, fazendo, ideando, tudo aquilo, né? Então, eu quero agradecer muito teu aporte, para mim é muito importante. E aprendi, nesse pouquinho que você deu para mim, olha só, vou, né, correr atrás, vou fazer. Então, é isso. Eu te convido para também nosso instituto, para que nos aportes, né, nosso webinar, né, no lançamento do instituto, o dia 31 de julho, que é nosso lançamento do instituto, tá? O lançamento online de tudo isso. Então, muito obrigada, tá, pela informação, por tudo, né? Parabéns, parabéns. Você tem aqui brilho no olho, é muito bacana. Não percam isso. Você tem muito brilho no olho, assim. É assim que a gente vai conquistando mesmo as coisas na vida. Sim, sim. Muito legal. Então, muito obrigada, tá? Obrigada a você por compartilhar a experiência com a gente. Acho que a Karina também está aguardando para falar, né, Karina? Sim, boa noite. Bom, eu passei agora um texto, mas não sei se deu para que você olhasse aí a informação. Eu sou formada em marketing e trabalhei muito com stakeholders, mas dirigido na indústria farmacêutica, não? Que é uma empresa muito grande que realmente tem muitos stakeholders. Então, o stakeholder está ligado ao plano de marketing de qualquer negócio. Y por ende, al negocio. Es importante esa definición que você falou sobre los stakeholders, porque ellos pueden ter mudanza. Cada uno de ellos yo considero que debería ter un planeamiento en específico, un seguimiento más o menos en un periodo de 3 meses y mudar esa estrategia, porque el stakeholder es quien va a ayudar a que ese negocio tenga crecimiento en un tiempo. Y de ahí você pode fidelizar quienes son esos clientes, porque ya tem más de uno que tem más de 1 ano, 2 anos. Para pessoas que están comenzando es mucho más difícil la definición de un stakeholder, mas la estrategia, tiene que tener una estrategia y va casado con el plano de marketing y el plano de negocio de ese emprendedor, ¿no? Eso era simplemente un aporte adicional a lo que você falou, ¿no? Ótima observação, Karina, é isso mesmo, essa é a ideia, né? Esses stakeholders precisam realmente, você está totalmente certa, estar alinhados com planejamento estratégico, com plano de marketing, enfim. Eu não peguei muito pesado aí nessas estruturações, porque isso depende de fato, né, de grandes organizações. Quando a gente está falando em empresas menos complexas, organizações, negócios menores, isso acaba sendo uma pessoa, como o Rodolfo falou, né? Sou eu sozinho para fazer tudo, e de fato eu não dei muito foco para isso, mas você está totalmente certa, eu acho que é por aí mesmo, assim, tem que estar tudo conectado para sair um resultado final de sucesso, por assim dizer. Tem mais alguém? O Júnior avisou que era uma turma tímida, gente. Não me decepcione. Eu quero dizer para ele que não é bem assim. Mais alguém? Alguém sentiu falta de algum conteúdo? Quer contar um pouco da experiência? O que quer fazer depois desse momento de reflexão, né? O que está pensando em colocar em prática aí? Como o depoimento da Marianela. Júnior, você quer fechar? Você quer fazer alguma consideração para fechar aí na disciplina com eles, a linha de raciocínio? Você mesmo, pela sua participação, agradecer a todos a gente, colocou seus casos, espero que analisar como aplicar isso no negócio de vocês, como foi comentado pelo Rodolfo, por mais que os negócios sejam menores ou vocês estejam começando, terem esse propósito também, naturalmente isso se como vocês se comunicam
com os stakeholders, que são todas as partes que estão envolvidas no seu negócio. Negócios, a comunidade venezuelana, de forma geral, está envolvida com os negócios de vocês. Vocês têm que usar essa força que vocês têm de grupo para realmente conseguir o objetivo que vocês têm aqui nessa jornada migratória. Lembrando sempre, não é só lidar com a equipe, não é só lidar com fornecedores, é lidar com todo mundo. Todo mundo é uma parte interessante de alguma forma na nossa empresa. Então, Inclusive já tá com na as hora aí, crianças que apareceram na sala, gente. Já tá na hora aí, Eu tenho uma pequenininha de 1 ano e 6 meses. O Júnior brincou se ela ia ser minha assistente. Eu falei, não, o pai vai ficar com ela ali no quarto enquanto eu converso com vocês, enquanto a gente fala um pouquinho, mas agora liberou a criança. Então, vou fechar aqui o áudio rapidinho para não atrapalhar, tá, Júnior? Não, mas é só agradecer mesmo, Paulo. Obrigado. Obrigado, pessoal. E é isso. Só agradecer. Tá ótimo, muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. E o Júnior tem aí os meus contatos, vai disponibilizar o material. Quem tiver alguma dúvida, quiser trocar, quiser me convidar para o lançamento, Marinela, eu estou dentro. Eu vou ter interesse aí de participar mais perto do que eu puder ajudar. Enfim, alguma outra disciplina que o Júnior precise também, a gente pode estar trazendo conhecimento, estar trazendo discussões, enfim. A ideia é colaborar, né, do que a gente sabe, trocar experiências e ajudar vocês aí nesses desafios. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.